Tá, pessoal, vamos lá então para mais uma questão comentada aqui. Vamos lá, bem rapidinho, deixa eu só compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá. Então tá, gente, aqui nós temos uma questão então envolvendo conjugação verbal, né? Então vamos lá, deixa só o prof pegar o marcador aqui. E vamos lá, deixa eu pegar aqui, pode ser esse aqui. Olha só. Então, a assertiva correta quanto à conjugação verbal é, bom, letra A, houveram eleições em outros países este ano. Gente, letra A já cai fora, tá? Por quê? Porque não é houveram, e sim houve. Mas, Dani, olha só, eleições ali está no plural. Mas, gente, vamos de novo, olha só, vamos lembrar um detalhezinho aqui, ó. Lembra que o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que isso quer dizer, Dani? Ser um verbo impessoal. Lembra que os verbos impessoais são aqueles verbos que não apresentam sujeito, tá? Por isso que em 99% dos casos eles ficarão obrigatoriamente no singular, justamente porque não tem sujeito. Então a conjugação aqui não é houveram, e sim houve. Houve eleições em outros países este ano, tá? Depois, pessoal, a letra B pula. Por quê? Porque vamos pular, tá? A letra C tinha chego atrasado. Olha, primeiro, como, né, dói no ouvido, tá? Segundo, por que que tá errado, pessoal? Porque tinha chegado, tá? Lembra que depois do verbo ter e do verbo haver, né, nós vamos utilizar o particípio regular, terminação de O, né, gente? Então, tinha chegado atrasado 20 minutos, tá? Então, tá errada a letra C. Letra D, tá errada também. Por quê? Porque não é fazem, é faz. Faz 3 anos que não tiro férias. Dani, por quê? Porque o verbo fazer relacionado a tempo, pessoal, ele também é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal mesmo, gente? De novo, são aqueles que não apresentam sujeito, tá? Por isso que eles vão ficar, né, em 99% dos casos, no singular, tá? E depois, ó, esse homem possui muitos bens. Faltou um ponto aqui, né? É possui, né, pessoal? Tá? Singular, possui. Possuem, aí seria plural e não só coesinha, né? Tá? Então, cai fora a letra E. Por eliminação, só pode ser a letra B de Brasil. Mas, claro, nós estamos aqui para analisar, então, somente por eliminação. Então, vamos lá, vamos fazer uma coisinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Na real, vamos apagar essa parte, que acredito que você já tenha copiado, tá? Se não copiou, depois você volta o vídeo ali direitinho. Então, vamos lá. Gente, olha só, o verbo aqui tá assim, né? Se eu vir você por aí, acabou. Dani, não é se eu ver você? Não, olha só. O verbo é o verbo ver, de fato, tá? Só que, pessoal, a gente tem que analisar o seguinte: perceba que ele começa assim, ó, com se, eu, tarará. Então, ele está falando aqui de uma hipótese, certo? Muito bem, ele está falando de uma hipótese, tá? Não é algo concreto. Então, se não é algo concreto, se é uma hipótese, o modo, não estou falando de tempo ainda, o modo verbal que nós estamos falando é o modo subjuntivo, certo? Muito bem. Modo subjuntivo, tá? Então, ó, né, quando eu, tarará, você, tá? Só que olha só, gente, tá? Isso aqui é futuro do subjuntivo, certo? Futuro do subjuntivo. Por que que eu sei que é futuro? Porque ele está falando, ó, se eu vir você por aí, então ele viu a pessoa? Não. Tá? Ele está vendo a pessoa? Não. Então é algo que ele está falando hipoteticamente em relação ao futuro. Então isso é futuro do subjuntivo. E aí, de onde é que provém o futuro do subjuntivo, tá, gente? Bom, eu não sei como é que vocês aprenderam isso, mas eu vou ensinar para vocês uma tabelinha que eu acho muito legal, muito bacana, tá? Que trabalha com alguns tempos verbais. Então, por exemplo, tá? Vocês vão colocar assim, ó, o primeiro é a terceira, nossa senhora, isso é horrível, minha terceira aqui, ó, tá? Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, tá? Aí depois
olha só, nós vamos colocar aqui, tá? Aí sempre vai cair na primeira pessoa, tá, gente? Aí nós vamos colocar aqui, vamos lá, tá? O pretérito mais que perfeito também do indicativo, tá? Depois nós vamos colocar o futuro do subjuntivo. E por último, nós vamos colocar aqui, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, olha que legal. Eu vou pegar um verbo qualquer aqui, tá? E depois a gente faz com o verbo em questão. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o verbo cantar, tá? Verbo cantar. Como é que fica o verbo cantar na terceira pessoa do plural, que é o eles, né? Do pretérito perfeito. Eles cantaram. Muito bem, ó. Eles cantaram. Muito bem. E agora, pessoal, olha que legal. Por isso você tem que cuidar a ordem da tabelinha ali, tá? A ordem da tabelinha vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque agora a gente vai cortando, quer ver? Ó, cortei o Mzinho. Eu formei a primeira pessoa do pretérito mais que perfeito, ó, que é cantara. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos e assim vai. No caso do futuro do subjuntivo, aí olha que legal. No caso do futuro do subjuntivo, nós vamos cortar duas letrinhas em relação à terceira pessoa do plural, ó, tá? Então, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, etc. Tá? E o pretérito imperfeito do subjuntivo, olha que legal, a gente corta três últimas letrinhas, tá? Só que daí tu vai dizer assim, mas Dani, vai ficar só a cantar? Claro que não, né? Tá? Aí aqui tem, olha só, a brincadeirinha que eu faço, a gente cortou demais, né? Quando corta uma, tudo bem, cortou duas, tá legal, cortou três, já é demais, tá, gente? E aí, nós vamos adicionar a terminação SSE, ó. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasse, se eles cantassem, tá? Então, olha que legal. É assim que a gente chega, tá? No futuro do subjuntivo, no pretérito imperfeito subjuntivo. Por quê, gente? Porque aquelas três formas ali, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito subjuntivo, são formas derivadas de uma mesma forma primitiva, que é a terceira pessoa do plural. Para todos os verbos, Dani, para todos os verbos. Quer ver? Vamos lá. Tá? Qual era o verbo em questão aqui? É o verbo ver, né? Verbo ver. Então tá, conjuga o verbo ver na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Ontem eles viram um filme muito legal, muito bacana, certo? Agora o que que a gente faz? Vamos cortando. Olha só, quero chegar no pretérito mais que perfeito. Cortei uma. Então eu vira, tu viras, ele vira um filme muito bacana. Aí chego lá no futuro do subjuntivo, olha que legal, vou cortar duas aqui, né? Então, ó, quando eu vir você por aí, acabou. Ou se eu vir você por aí, acabou. Olha que legal, né, gente? E se eu quisesse chegar lá no pretérito imperfeito subjuntivo, eu cortaria, né? Três, ó, aí ficaria só o vi e adicionaria o SSE. Se eu visse fulano em tal lugar, falaria com ela. Tá aqui, gente. Portanto, que de fato, ó, tá? Futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Então, se eu vir você por aí, acabou. O que nos traz como alternativa correta, letra B de Brasil. Fechou? Espero que você tenha gostado dessa questão. Se gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos. Nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau!